Glória a Deus! Eu nasci de novo. Essa noite vamos compartilhar da palavra de Deus. E é sempre uma alegria poder desfrutar das bênçãos que o Senhor tem derramado. Mas a maior bênção que o Senhor faz nos dias atuais é ganhar corações. Nascer de novo é o maior presente que um ser humano pode receber. Dia 12/12 de 1997, eu nasci de novo. E em dezembro de 97, tinha essa data marcada. E eu já comentei isso aqui, já compartilhei. Morava no Rio de Janeiro. E no período todo do ano de 1997, a minha mãe falava que estava orando por mim. E a minha casa já estava sendo alcançada. Meu pai, meus irmãos. E eu fui a última. E ela me ligou, em meados de 1997, em junho e julho, e falou assim: eu tive um sonho com você, Elisa. Eu sonhei que eu chegava na igreja e via 2 cachos de uva na porta. E eu conversei com o pastor e ele me disse que vai ser 2 filhos meus que vão batizar. E eu falei: mãe, esse homem é doido, nem me conhece. Passou o restante dos meses, eu tirei férias e vim visitar meus pais. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, a primeira coisa que eu falei foi: não ficam falando coisa de crente toda hora. E então, naquele mês de férias que eu cheguei, passou alguns dias, o meu pai falou: Elisa, vai ter batismo. E o meu irmão mais novo, na época, ia batizar. Ele estava com 13 anos. E eu falei: que legal, pai. Ele: você vai? Eu falei: não vou. Isso foi numa quarta-feira, o batismo era no sábado. Quarta-feira passou, quinta-feira passou. Na quinta-feira à noite, meu pai falou: minha filha, vai, é lindo, ele falou. Tem louvor, é muito lindo. E lá no Rio Grande do Sul, normalmente os batismos na região que eu nasci é nas águas, no rio. E daí eu falei assim: se não chover, eu vou, pai. O que aconteceu? Quinta-feira de madrugada, uma chuva torrencial. E daí eu estava feliz, não vou precisar ir. Sexta-feira, o dia todo chuva. Sexta-feira à noite, pela madrugada, eu ouvi uma voz. E eu acordei, me levantei e falei: o que é isso? Ouvi uma voz, uma conversa. Então eu abri a porta bem devagarinho do meu quarto e coloquei a cabeça assim, fiquei ouvindo. E aquela conversa era do meu pai com Deus. E a oração dele foi: cessa essa chuva para que a minha filha te conheça. Naquele momento foi o suficiente para eu mudar de ideia. E eu falei: pode estar chovendo, eu vou. Quando foi sábado pela manhã, umas 10 da manhã, aquele sol raiando, brilhando. E eu falei: nossa, como meu pai é amigo de Deus. Ele orou e a chuva cessou. Quando foi meio-dia, a chuva voltou. E eu já estava pensando: meu Deus, agora Deus é meu amigo. Quando foi 14 horas, o horário que nós íamos para o batismo, definitivamente a chuva cessou. E o sol brilhou. E eu fui. Chegando lá, estava realmente aquele ambiente lindo, ao ar livre, tocando louvores. E o pastor que estava na época lá, ele era da descendência alemã, então ele tinha uma dificuldade do português. E na hora que ele foi passar os jalecos, não eram t-shirts ainda, ele passou para aqueles que iam batizar e ficou um. E ele disse: mistério de Deus, trouxe um a mais. E daí começou o batismo. Quando chegou a vez do meu irmão, quando ele começou a descer as águas, eu já emocionei, porque é emocionante, é lindo, é maravilhoso. E uma voz veio ao meu ouvido e disse assim: se hoje eu vir buscar a minha igreja, você vai ficar. Pela segunda vez: se hoje eu vir buscar a minha igreja, você vai ficar. E na terceira vez eu já estava em prantos. E falou mais uma vez: se hoje eu buscar a minha igreja, você não vai. Eu não lembro como. Eu sei que eu saí dali, peguei aquele jaleco e fui batizada dia 12/12 de 1997. Conforme Deus havia falado num sonho com a minha mãe e testificado por aquele pastor. Esse tema de hoje é muito especial. Que bom, que alegria. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, por poder compartilhar, porque fala muito ao meu coração. Há 27 anos atrás, eu experimentei desse novo nascimento. E muitos de nós
nascemos de novo no batismo, onde declaramos a nossa fé diante dos homens. Mas o nascimento tem muitas etapas. E é sobre isso que nós vamos compartilhar. As etapas de nascer de novo. E o pastor veio ser muito usado por Deus aqui, porque há 10 dias atrás, quando eu fui convidada para ministrar hoje, eu acordei uma madrugada e Deus falou comigo: você vai ministrar como se fosse a sua última vez. Você vai ministrar como se fosse a sua última vez. E eu fiquei muito mexida com essa palavra. E eu creio que o que o Senhor quis me dizer é: não fala que eu estou chegando. Faça tudo, todos os dias, como se eu já estivesse chegando hoje. Pregue como se eu estivesse chegando hoje. Ame como se eu tivesse chegado hoje. Se arrependa como se eu estivesse chegando hoje. Perdoe como se eu estivesse chegando hoje. É hoje, igreja. É hoje que Jesus está chegando. Pode ser para mim. Talvez Ele está vindo me buscar. Glória a Deus. Anseio por esse dia. Mas Ele quer esse sentimento. Que a gente não viva esperando Ele num futuro distante. Que a gente viva esperando Ele agora. Essa é uma das características daquele que nasce de novo. Deseja que Jesus chegue logo. Amém? Senhor, a Tua palavra é fiel, é verdadeira. Não tem sombras de dúvida. Que a Tua misericórdia alcance a minha vida e eu possa transmitir o que o Senhor quer falar conosco. Que a Tua igreja, assim como eu fui edificada por essa palavra, possa ser edificada. Não só hoje, Senhor, mas que permaneça em nosso coração. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. A palavra que eu gostaria de compartilhar está em Ezequiel, na nova tradução, na linguagem de hoje, 36, capítulo 26 e 27. Depois desse processo, houve muitas etapas na minha vida. E quando eu me casei, eu orei durante 15 anos para que o meu marido também nascesse de novo. E dia 13 de setembro de 2021, ele batizou nas mesmas águas que eu fui batizada. Quem nasce de novo é um agente para toda a sua família. Você que batizou, você foi selado por Deus para poder ganhar toda a sua casa. E todos aqueles que o Senhor tem na sua caminhada. Ezequiel 36, 26, 27. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Se há um novo nascimento, haverá um novo comportamento. Se há um novo nascimento, haverá uma nova mentalidade. Se há um novo nascimento, haverão novas escolhas. Se há um novo nascimento, você vai aceitar com alegria as mudanças que Deus vai começar a fazer a partir de agora. Nascer de novo tem etapas. E hoje nós vamos ter um tempinho aqui de leitura. E eu peço muito que a igreja fique ligadinha, atenciosa, para que essa palavra verdadeiramente fale aos nossos corações. Nasci de novo. Eu nasci de novo. Aí, quando a gente olha para o novo nascimento e nós enxergamos, tocamos, pegamos um recém-nascido, é uma alegria. Uma mãe, quando pega um recém-nascido no colo, ela não tem palavras para expressar. E um recém-nascido, quando nós vamos olhar para as etapas dele, vai dizer que o primeiro mês o bebê conhece vozes e sons. E a audição é boa porque se desenvolve a partir do 5º mês de gestação. Segundo mês, o bebê começa a sorrir socialmente, a fixar o olhar por mais tempo e a fazer movimentos voluntários. No 3º mês, o bebê começa a descobrir as mãos e a ficar mais alerta. No 4º mês, o bebê começa a fazer novos movimentos e grunhidos. No 5º, o bebê começa a fortalecer a cintura. No 6º, o bebê começa a pedir colo. E no 7º, o bebê começa a sentar-se. E no 8º, o bebê começa a engatinhar. Na pediatria, o recém-nascido é considerado até o 28º dia de vida. A partir daí,
o bebê é considerado lactente até os 24 meses e criança a partir dos 2 anos. Aí é importante estimular e dar oportunidades ao bebê, mas ter paciência, pois cada bebê se desenvolve de forma única. Nós temos etapas quando escolhemos dizer sim para Jesus. Nascer de novo é uma grande responsabilidade, é a sua melhor escolha, mas a sua responsabilidade ela vai ser aumentada para que Jesus apareça mais. E isto não é apenas para quem nasceu de novo, porque muitas vezes passamos pelo batismo e lá no meado da caminhada voltamos a ser bebê outra vez. Mas o que nasce de novo não permanece bebê para sempre. Depois tem outras etapas. Vem a fase da infância. A primeira infância dos 0 aos 3, a segunda dos 3 aos 6 anos e a terceira de 6 a 12 anos, que é a adolescência. Depois vem outra fase que é desenvolvida, que é dos 9 aos 12, a criança, dos 9 aos 12 meses, a criança acena para dar tchau. Sabe falar mamãe e papai e entende o que é. Aos 2 anos, a criança demonstra independência, repete palavras e forma frases. Aos 3 anos, a criança responde o seu nome e idade e consegue responder a perguntas simples e brinca com outras crianças. Aos 4 anos, a criança conversa sobre seus interesses, usa a imaginação nas brincadeiras, conta as histórias e consegue formar frases maiores. Recém-nascido tem etapas com Deus. Você aprende a falar com Deus. Você aprende a ouvir a Deus. Você aprende a ser submisso a Deus. Bebê não tem autonomia. Recém-nascido não faz nada sozinho. Ele não faz mamadeira. Ele não faz comida, ele não toma banho sozinho. Quem nasce de novo se torna dependente totalmente de Deus. Só que nós temos fases. E quando isso acontece, a gente vai para a adolescência, um período de intensas mudanças. Aqui a gente tem emoções afloradas, o cérebro está em expansão. Muitas vezes somos agressivos. Qual adolescente? Quem foi adolescente aqui? Nessa época nós também queremos formar nossa identidade, nós questionamos e nós anseiamos por liberdade. Depois que você nasce de novo, você aprende a ouvir a Deus, a conversar com Deus, a ter intimidade com Deus, a ser submisso a Ele. Mas vem a segunda fase da adolescência, que você já acha que sabe alguma coisa. De repente a gente já está até falando para Deus como que deve ser feito. Nós nos tornamos tão íntimo que a gente acredita saber o suficiente. Aí nós temos nossos momentos de dúvidas, de questionamento. Por que Deus? Não aceito Deus. Põe Deus na parede. Vou dar uma ordem nos céus. Adolescência, na vida espiritual também existe. E quando a gente nasce de novo, nós passamos sim por essas fases de relacionamento. Essas diferentes fases fala que a adolescência precoce é dos 10 aos 12, a adolescência média é dos 13 aos 16 e a adolescência tardia, achei interessante, acima dos 17. Quem aqui já conheceu pessoas com 20 anos com comportamento de adolescente? Eu já. Então, muitas vezes nós estamos vivendo as fases do novo nascimento, mas não queremos crescer. Queremos ser eternos adolescentes. Vim na igreja, dar um passeio, porque quando pergunto o que foi pregado, nem sabemos falar do que foi pregado, o que foi ministrado, o que foi falado. Nós queremos viver muitas vezes um relacionamento com Deus, no novo nascimento, mas sempre na adolescência tardia. A alegria de um pai é ver um filho maduro, aleluia. A alegria de um pai é ver um filho maduro. Quando existe essa transição da adolescência para a vida adulta, é importante que haja diálogo, confiança, amizade, compreensão entre pais e filhos. Legalmente, uma pessoa é considerada adulta a partir dos 18 anos, mas do ponto de vista biológico, o desenvolvimento cerebral ocorre em média ao longo de 3 décadas. Você nasceu de novo, você escolheu receber um selo, o novo nascimento
Ele é uma aliança. Deus é Deus de aliança. É por isso que muitas pessoas amam a Deus, mas não têm aliança com Deus. Amar a Deus é essencial, mas Deus é Deus de aliança. Quando você escolhe descer as águas, quando você escolhe nascer de novo e proclamar a sua fé em público, você está dizendo para Deus: eu tenho um pacto contigo agora. Eu tenho um selo, eu tenho uma aliança, eu te pertenço. E é necessário que a gente comece essa caminhada do recém-nascido, do bebê que chora, que tem dependência, que precisa ser cuidado, dado banho, trocado a fralda, para a próxima etapa. Vai vir a parte da infância. A parte da infância espiritual é aquela parte que nós estamos pulando de alegria. O primeiro amor, você quer que todo mundo converte. Você quer que todo mundo batiza. Você chega em casa, quer levar o pai, a mãe, o irmão, a filha, o primo. Porque é uma alegria. Nós somos crianças espirituais, felizes, descobrindo o nosso Criador. Desvendando as bênçãos sem fim que Ele já havia preparado antes mesmo de nós nascer. Mas nascer de novo é uma aliança. E quem tem aliança está casado. E quem está casado se relaciona. Não existe relacionamento de um novo nascimento se nós não quisermos viver as etapas necessárias. É necessário ter sabedoria para permanecer na escolha que você fez. Se há um novo nascimento, há um novo comportamento. Há uma nova mentalidade, há uma nova escolha. E você aceita com alegria as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Existe um processo. Aqui o Senhor está falando, primeiro, Ele vai tirar o seu coração de pedra. Está escrito. Primeiro Ele vai tirar o seu coração de pedra, desobediente. E daí Ele vai te dar um coração bondoso, obediente. Se nós chamássemos um cardiologista aqui e perguntasse como que é uma cirurgia para um transplante de coração, talvez nós ia poder entender melhor o processo que é deixar Deus tirar o seu coração de pedra e Ele colocar um novo. É um transplante. Aleluia. Sim ou não? É um transplante. E transplante exige cuidados especiais. Deus só troca o seu coração se você deixar. Ninguém faz um transplante em você sem você assinar, sem você concordar. E Ele está dizendo: eu tirarei de você. E Ele diz que vai colocar um coração bondoso e obediente. E depois disso Ele fala assim: eu lhes darei um coração novo e um espírito novo. Não existe novo nascimento com coisas velhas. Não existe um novo nascimento fazendo as mesmas coisas. Deus quer fazer uma cirurgia em você. Só que eu tenho uma boa notícia. Ele é o médico dos médicos. E Ele diz: depois que eu te dar um novo coração e um novo espírito, eu vou te dar o meu espírito. Aqui a coisa muda, porque o Espírito de Deus não habita aonde não existe um novo coração e um novo espírito. Você quer um novo espírito? Você quer um novo coração? Foi isso que você disse quando você desceu as águas? Foi isso que eu disse quando eu desci as águas? Eu disse: sim, Deus, pode trocar meu coração duro, de pedra, desobediente, por um coração obediente, por um coração de carne que pulsa. E depois disso Ele fala: o meu espírito é que vai fazer vocês obedecerem às minhas leis e cumprirem os meus mandamentos. Você quer nascer de novo? Não ande sozinho, porque sozinho você não consegue obedecer. Sem o Espírito Santo você não consegue cumprir mandamento nenhum.
Sem o Espírito Santo você não conhece as leis. Só existe novo nascimento quando deixamos o velho para trás. Sabe por que Deus coloca o Espírito dele? Porque a única maneira que nos capacita de viver leis é pelo Espírito Santo. Por que existiram as leis? Porque o homem precisava de regras, de regulamento. Nós, seres humanos, precisamos de leis, de regras, de regulamento. Mas por que os mandamentos são mais difíceis? Porque Jesus veio e ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas cumpri-la. Ele está falando: eu vim e depois que eu vim, vocês são capazes de seguir regras. Mas mais do que isso, vocês têm consciência dos princípios de Deus, que são os mandamentos. E vocês já não seguem apenas regras, mas vocês têm temor, obediência. Vocês conseguem amar a Deus mais, ao Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. Vocês conseguem amar o próximo como a si mesmo. Só depois que Jesus chega é que os mandamentos conseguem ser cumpridos. É por isso que ele não aboliu a lei. Ele não aboliu a lei porque ele falou assim: as leis precisam, o homem necessita. Mas mandamento só é natural para o cristão quando ele tem o Espírito Santo. Um novo espírito, um novo coração é o que Deus tem para aquele que nasce de novo. Ezequiel foi um profeta que trouxe muita clareza para o povo de Israel. Todo o livro de Ezequiel, ele mostra os pecados, ele mostra tudo aquilo que era terrível para Deus. Ezequiel fala o quanto Israel, a noiva de Jesus, estava suja. E aí, Ezequiel, ele mostra que Israel tinha um comportamento pecaminoso, estava contaminado. E não tinha como a presença de Deus permanecer. Porque a presença de Deus não habita onde existe contaminação, pecado. Israel transgrediu a aliança. Deus é um Deus de aliança. Israel transgrediu e Ezequiel vem e diz: para vocês nascerem de novo, vocês precisam de um coração novo e de um espírito novo, para que o meu espírito possa fazer vocês voltar ao caminho outra vez. Aqui eu não sei, mas talvez a maioria de nós não veio de um lar cristão, não veio do conhecimento da palavra, não veio do temor. Todos nós carecemos da presença, do perdão. Todos nós carecemos da salvação. Todos nós carecemos nascer de novo todos os dias. Até Jesus voltar, eu preciso nascer de novo. Nós queremos ser perfeitos, mas não queremos ser aperfeiçoados. A palavra de Deus fala que nós vamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. E para andar segundo a vontade de Deus, custa a nossa vontade, custa os nossos desejos, custa tudo, porque você morreu para você e nasceu para Ele. Existem fases, e eu quero falar para a igreja que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um bebê, e Deus vai cuidar de nós, vai cuidar de você. Ele vai te dar o alimento que você precisa. Ele vai te dar as vestes que você precisa. Ele vai te dar a estrutura que você precisa. E o lindo é que um bebê, ele não tem passado, ele não tem lembranças, ele não tem sentenças e ele não tem capacidade de escolha. É isso que Deus faz quando Ele nos lava, nos limpa, nos purifica. A palavra de Deus fala que quando nós nascemos de novo, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. A palavra de Deus fala que quando nós nascemos de novo, Ele jogou nas profundezas do mar os nossos pecados. É por isso que nós nascemos de novo. É Deus que está falando: eu não me lembro mais. E essa palavra falou muito ao meu coração. Eu vou lembrar do meu passado, você vai lembrar, mas o Todo-Poderoso está dizendo: eu não lembro. Quando eu olho para você, eu vejo um novo ser. Eu vejo aquele que eu criei para ser. Eu vejo você na origem. Quando Deus olha para nós através do Filho, Ele não vê o que você fez, Ele vê quem você nasceu para ser. Então eu quero falar para você que nasceu de novo ontem: você não vai esquecer o seu passado.
Mas quando as memórias chegarem, você lembra, Deus esqueceu. E isso é o suficiente para você continuar. Aleluia. Glória a Deus. Se você nasceu de novo, você não vai fazer Deus esperar. Amém? Quem nasce de novo não deixa Deus esperando. Então, se você precisa deixar, se o que Deus pedir para você fazer, não deixa Deus esperando. Faça. Se Deus pediu para você largar, largue. Se Deus pediu para você dar, dê. Se Deus pediu para você esquecer, esqueça. Se Deus pediu para você perdoar, perdoe. Não deixa Deus esperando. A nossa vida após nascimento tem 4 etapas: infância, adolescência, idade adulta e velhice. Você nasceu de novo? Você vai ter infância, adolescência, idade adulta e maturidade. E isso só depende de você. Como que faz isso? Deus vai te dar comida agora. Você vai vir para o culto, você vai receber uma palavra. Você vai para a célula, você vai receber uma palavra. Você vai andar com pessoas que amam a Deus. Você vai ter novos amigos. O seu comportamento vai mudar, a sua mentalidade vai mudar. E aí você vai indo para a adolescência. Deus vai te passar responsabilidades. Não é assim? O adolescente começa a fazer certas coisas. Deus vai te passar responsabilidades. E depois você vai ficar um jovem. E aí Deus também vai continuar passando responsabilidade. Vai depender de você o quanto você quer crescer em Deus. Se você vai querer sempre ser uma criança, ou se você vai querer sempre ser um adolescente, ou se você vai querer ser um adulto. Entre essas 4 fases da vida, você tem muito tempo entre nascer e a finitude. Entre nascer e voltar para Deus. É o tempo suficiente para você conhecer o teu Criador. Nascer de novo não é apenas uma limpeza externa. Quantos de nós, talvez um dia, quantos já conhecemos que tomou banho? Desceu as águas, mas tomou um banho. Passou 2, 3 meses, já não estava mais aliançado com Deus. Só que aquele que passa pelas águas, ele é selado. Aonde ele for, ele vai lembrar que ele tem um dono. Para a sociedade, para a comunidade, pode ser que ele tomou um banho. Mas depois que você é lavado, remido, nunca mais você volta a ser quem você era. Podemos até, às vezes, ter momentos difíceis, desânimos, tristezas. Mas toda pessoa que escolhe por Jesus, ela tem uma aliança. Esse novo nascimento não é apenas uma limpeza externa, mas também interna. Porque o nosso espírito de rebeldia é substituído por um espírito de obediência. Quando o Espírito de Deus chega em nós, ele nos capacita a cumprir as leis e viver os seus mandamentos. O povo de Israel, no livro de Ezequiel, obedecia, desobedecia, obedecia, desobedecia, obedecia, desobedecia. Era inconstante, não tinha constância. Eu quero falar para você que nasceu de novo, seja um cristão constante, perseverante. Você vai passar por situações de deboche, você vai passar por situações de zombaria, você talvez vai passar momentos difíceis em família, mas nada disso pode alterar a sua fé. Nada disso pode impedir de você manter constância na sua aliança. Jesus, ele nos dá o verdadeiro sentido da vida. E por Jesus, somente por ele, nós conseguimos nascer de novo. Se ele não tivesse vindo, nós não poderíamos nascer de novo. Nós já estávamos condenados. Mas ele veio. E ele deu a oportunidade, a chance para mim e para você de nascer de novo. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está nele, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. E as coisas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E Deus fala em Miqueias, se você nasceu de novo,
Miqueias 7:19. Se você verdadeiramente nasceu de novo, novamente terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e lançará os nossos pecados no fundo do mar. Isaías 44:22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Tornam-te para mim, porque eu te remi. Em Hebreus 8:12-13 ele fala: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas transgressões não me lembrarei mais. Nova aliança. Deus te deu a oportunidade de você ter uma nova aliança. Só existe novo nascimento se você tiver aliança com Deus. É por isso que muitos dizem amar a Deus, mas não têm aliança com Ele. Ter uma aliança é uma entrega, é obedecer sem questionar, porque sabemos que tudo que vem dele é perfeito. Sem isso, não tem como ter novo nascimento por completo. Um novo nascimento para cada novo homem. Um novo nascimento para cada novo homem. Só Deus sabe o que você precisa. O ato do batismo é igual para todos. Descer as águas, confessar em público, mas o novo nascimento é individual. Deus sabe as áreas que você precisa nascer de novo. Deus sabe as áreas que você precisa de cuidado. Deus sabe as áreas que você precisa de cura. Deus sabe as áreas que você precisa ser sarado. Deus sabe as áreas que você precisa ser transplantado. Deus sabe o novo nascimento para cada novo homem. Então não se compare. Tenha uma vida com Deus íntima, relacional, particular, singular. Deixa Deus conhecer você e Ele vai deixar você conhecer Ele. Nascer de novo exige responsabilidade, comprometimento. É por isso que o novo nascimento é necessário um novo coração e um novo espírito. Porque quando essas coisas pequenas acontecem, de alguém questionar, se afastar, debochar, não vai te afetar. Porque você está vivendo algo tão lindo, tão maravilhoso, tão profundo, que isso não vai te afetar. Não vai tirar suas energias. Jesus me disse: fale ao meu respeito como se fosse a última vez. E talvez essa palavra seja uma das mais simples que eu já ministrei aqui. Mas eu confesso para vocês que me fez refletir muito o quanto eu tenho nascido da forma que a Bíblia pede. Foi o que eu mais pensei nesses dias. Se verdadeiramente eu tenho nascido de novo. Foi o que eu mais pensei nesses dias, se o meu coração verdadeiramente é um coração de carne. Foi o que eu mais pensei nesses dias, se verdadeiramente o meu espírito é o espírito novo. Foi o que eu mais pensei nesses dias, se o Espírito Santo habita e se eu sou submissa a Ele. Você que nasceu de novo só tem benefícios. E eu quero falar apenas alguns. Você que nasceu de novo vai conhecer um novo arrependimento. Não aquele que pede desculpa. Arrependimento não é pedir desculpa, arrependimento é se arrepender com sinceridade. Você vai ter o benefício de se arrepender com sinceridade. Você vai ter o benefício de se relacionar com Deus com intimidade. Você vai ter o benefício de promover o convívio com o Espírito Santo. Como que você vai promover o convívio com o Espírito Santo? Agora você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a orar e você vai começar a jejuar. Quem lê a Bíblia nunca é enganado. Quem lê a Bíblia nunca é distraído. Quem lê a Bíblia não segue opiniões alheias. Quem lê a Bíblia é movido pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você começa a conviver com o Espírito Santo, você não vai só ler, orar, jejuar. Você vai ter uma vida jejuada, uma vida de oração e uma vida de leitura. É diferente. A sua vida vai se transformar. A nossa irmã Mara falou, o de repente de Deus pode demorar muito. E as pessoas não conhecem a nossa história. Há 27 anos atrás, Jesus me achou, me resgatou. Mas houve um processo. O de repente de Deus pode levar tempo. Porque Deus, Ele é um Deus que aprimora.
Deus é um Deus de perfeição. Então, respeite a história de cada um. Respeite o novo nascimento de cada um. Cada um tem uma resistência. Cada um tem uma maneira. Respeite, isso vai colaborar muito para essa pessoa continuar aliançada com Deus. Seja um cristão, bom exemplo para o novo nascido. Seja uma igreja que reflita isso para que aquele que nasceu de novo verdadeiramente queira Deus. Às vezes as pessoas falam assim, não precisa se preocupar com isso não, o importante é a minha vida com Deus. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu falo, Deus, um dia eu queria chegar nesse nível. Paulo fala, me imitam. Eu posso ser imitado, porque eu faço exatamente o que Jesus quer. Então, igreja, eu quero deixar essa palavra, que nós possamos ser uma igreja exemplar para aquele que é novo, que nós possamos ser um exemplo para aqueles que ainda são bebês no Evangelho, que nós possamos ser um exemplo para aqueles que estão na adolescência do Evangelho, jovens no Evangelho, e que nós possamos também ser um exemplo para quem já é adulto no Evangelho, porque somos a parte do corpo, não somos o corpo todo, somos a parte e precisamos um dos outros. Nascer de novo é uma grande responsabilidade. E eu quero terminar dizendo que eu sou uma pessoa, eu sou uma oferta. Durante muito tempo, meus pais ofertavam no gasofilácio da igreja pela minha vida. O dízimo é oferta, você, cristão, você, nascido de novo, viva, porque ele excede a espécie, o financeiro. A minha mãe ofertava em favor da minha vida. Dízimo e oferta não são apenas para as coisas terrenas, porque eles se movem no mundo espiritual de formas que a gente não imagina. Você quer ser próspero? Você quer ser um cristão próspero? Peça para Deus para você viver as leis e cumprir os mandamentos. Porque nascer de novo é uma responsabilidade, mas é a melhor escolha da nossa vida. E nós estamos vivendo isso, nós estamos experimentando isso. E que dia glorioso foi ontem. Que emoção, que lindo, que maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. E eu quero falar para a igreja que você também possa querer Jesus como se fosse o último dia da sua vida aqui. Que você possa ansiar por Ele como se fosse o último momento. Porque ninguém morre em Cristo. É aí que começa a vida verdadeira. Então você que nasceu de novo, é porque você morreu. Morreu para o mundo, morreu para as vontades, morreu para os seus desejos, morreu para as suas verdades, para os seus conceitos. Novo convertido, novo nascido, adolescente, bebê ou adulto, ou maduro na palavra, o caminho é o mesmo. Conheça a Deus, leia a palavra, queira conhecer Deus, invista. Você investe na Bíblia, você compra a Bíblia, Bíblia de estudo. Como é bom ter Bíblia, como é bom ler a palavra, manusear e saber o que as pessoas passaram para que este livro chegasse na nossa mão. Invista na sua vida e você vai encontrar todos os benefícios que o reino de Deus tem para você. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero chamar a Yasmin aqui. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. E que nós possamos lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Nós não temos um negócio. Ele não é nosso mordomo. Ele não é nosso garçom. Ele é o Criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso, Soberano, o Leão da tribo de Judá, o Príncipe da Paz, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Senhor dos exércitos. Se relacione com Deus, sabendo qual é o teu lugar. Se relacione com Deus, temendo a Deus. Se você verdadeiramente quer seguir as etapas do novo nascimento e ser um filho maduro, obedeça a palavra. Seja fiel a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa noite.
Pai querido, que o nosso coração possa ter recebido, Senhor, e nos trazer a memória, ó Pai, da grande responsabilidade que é nos relacionarmos com Deus verdadeiro, poderoso e fiel. Que nós possamos ter consciência, Pai, da nossa aliança contigo e mantermos uma vida constante, comprometida, sincera, verdadeira, para que muitos outros possam desejar o Deus que nós servimos. Que o Senhor continue fazendo nascer em nós um novo comportamento, uma nova mentalidade, Pai, para que o Teu reino continue expandindo nessa terra. Obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso na Tua casa. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.